E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans, começa aqui o programa Expresso da Manhã, o seu programa de segunda a sexta, aqui no blog O Cafezinho, mas compartilhado em diversas páginas, botando pilha, falando verdades, Dilma Resistente, o Brasil 247 também. Bom dia para a Cicleide Cassiano, Pedro Nicolas, galera que acorda bem cedo, o Rômulo já chegou. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quinta-feira, 7 de dezembro. Bom dia, Rômulos. Bom dia para Camila Govedice, para Niobe Cunha. Entrou alguém aí com o login do Expresso da Manhã. Falar em Expresso da Manhã, a página do programa, a pedido aí do Miguel do Rosário, tem lá o botãozinho para doação, para a gente jogar duro na divulgação do programa por aí, tá bom? Mais pessoas, mais e mais, assistirem ao nosso programa. Rômulos, olha, a Dulcelena Costa chegou. Bom dia, Camila tá dando bom dia aqui para você também. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo, Niobe Cunha. Niobe veio com um bom dia. Pois é. Bom dia para Ana Tomazini, Ana Cristina Oliveira, Ana Luquezzi. Aí foi uma sequência de Ana, né? E galera boa. Eliane Paulino, nossa amiga aqui da Alemanha. Pois é, a Niobe com o tradicional saravá dela, né? Que é muito engraçado, muito legal, esse cumprimento da Niobe. Bom dia para todo mundo. Recuperado de ontem. Estou elogiando minha camisa. Valeu, obrigado, vermelha. É isso aí. Eles reclamaram da Lacoste, Wellington. Você sabe que outro dia eu fui ver na loja, tem umas agora com jacarezão desse tamanho. Você queria que eu usasse? Aí eu falei, não, eu gosto de coisa discreta. Tinha uma que era um jacaré o peito inteiro. Aí já é merchandising. Pois é. O Rômulus, ontem foi um dia de muito trabalho aqui, mas prazeroso, hein? Wellington, a gente dormiu muito pouco, né? Porque a gente terminou ontem o último cafeína quase meia-noite aqui. Aí agora eu hoje de manhã fui ler as coisas para ver, né, a pauta de hoje tudo. Ontem foi um dia intenso, mas que vale a pena. Assim, a gente fica, lógico, é cansativo, atrapalha às vezes a nossa rotina com os familiares, mas assim, que beleza. Primeiro, nosso programa ontem de manhã excelente, com Patrícia e com o professor Marcelo Neves, professor Marcelo Neves dando furo, não só de que ele vai fazer um novo pedido de impeachment contra a Globo, como também de que a gente estava pautando a Globo, que a Globo foi saber com ele sobre a entrevista que ele tinha dado aqui no programa. Depois disso, aquela entrevista excelente, eu recomendo que todo mundo veja, com os senadores Cátia Abreu e Roberto Requião. Está lá no canal do Cafezinho, para todo mundo ver. Muito importante, muita coisa. Eles discutiram primeiro a questão do PMDB, depois a questão da reconstrução nacional e, por último, as perspectivas para 2018 dos dois. Quem eles pensam em apoiar, de que lado eles estão nessa disputa entre entreguistas e nacionalistas. Recomendo muito, porque são dois senadores que nem sempre convergem em todas as posições, digamos assim, ideológicas, mas os dois estão empenhados com a reconstrução nacional. É como você sempre diz aqui, Wellington, agora a gente ultrapassou a divisão esquerda-direita, a batalha de sobrevivência entre entreguistas e nacionalistas. Olha, sobre isso eu gostaria até de fazer um comentário que algumas pessoas foram... Você sabe que eu tenho o hábito de ler depois os comentários, sempre é possível, né? Apesar de termos feito 3 programas ontem, eu procurei ler o máximo possível, porque esse é o feedback real. É o que o público acha do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho do cafezinho, não é verdade? E algumas pessoas foram muito agressivas com a senadora Cátia Abreu. Né? Assim, porque aquelas coisas lá que falam dela, tá? Da floresta amazônica e tal. Aqui os índios, isso, olha, eu garanto que não foi... A Cátia Abreu não iniciou o massacre a índios e não foi apenas ela que praticou esse tipo de... Apesar de que ela não praticou, né? Eu estou falando assim, não foi apenas... Não é um recorte histórico onde ela é a culpada pela situação dos índios do Brasil. Primeira coisa, não estou aqui para defender a Cátia Abreu. Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Ou as pessoas caem na real, Rômulus, de que nós estamos sob ataque dos Estados Unidos e da União Europeia, ou vão ficar aí discutindo. Essas pessoas vão ficar discutindo aborto, liberalização da maconha,
e outras pautas moralistas de pessoas sem moral, na verdade, tá? E o pré-sal sendo entregue, e a educação pública federal, como no caso das universidades, recebendo meganhagem. Minha gente, vamos cair a ficha, o Brasil está em guerra. Só que o Brasil não declarou guerra. O Brasil é atacado porque uma presidenta que poderia resistir convocando o povo, porque ela foi eleita democraticamente, ela foi destituída do cargo. E ontem ficou claro, por vaidade, por burrice de Dilma, porque Roberto Requião deixou claro que ela foi falar mal dos filhos do senador Lobão na véspera. Na véspera. Puta, mas Dilma, que cagada sensacional essa. Me perdoe aí, mas não existe outra expressão. Perdeu os 3 votos do Maranhão, e aí com isso perdeu todos os outros que achavam que ela podia continuar e queria ser governo. Então, lógico, se ela não tem mais o número, os outros saíram aí, em vez de 30, caiu para 21. Pois é, então o Roberto Requião e a Cátia Abreu, os senadores, deixaram ontem claro que foi falta de habilidade política, e política a gente não faz com o estômago, não. A gente faz com o cérebro. A gente tem que usar o cérebro para fazer com que as pessoas votem pelo estômago. Porque a gente não pode perder o faminto, o desempregado, que está sendo negligenciado nesse debate promovido pelo PSDB e pela Globo, para que o pobre e a pobreza não entrem no debate. Porque se isso entrar no debate, eles não têm chance. Então, observem que o discurso de Cátia Abreu ontem, na nossa entrevista, Romulus, foi totalmente voltado para o social. Totalmente voltado. E é isso que me interessa. Nesse momento, eu acho melhor salvar vidas de pessoas, o futuro do Brasil, a soberania nacional, o Estado Social, a debater a rã, o sapinho amarelo que Marina dizia que não podia construir Belo Monte, porque se matasse aquele sapinho, o planeta Terra iria ser destruído. Tá entendendo? Então vamos parar de burrice, ou de má fé, sei lá qual dos dois, ou os dois, não é? E vamos falar de política real. Não existe reforma política no Brasil. Ou cai essa ficha. Não existiu. Dilma chamou para a rua em 2013, certo? Para a reforma política, e recebeu críticas até de pessoas que se dizem de esquerda. E aí o resultado é: tem que compor. Lamento lhe informar, mas tem que compor. Certo? Tem que compor. Senão não ganha. E não existe esquerda sem poder. Esquerda sem poder é confabulação de mesa de bar. Certo? Não existe possibilidade de transformação sem o poder. E o poder, Requião deixou claro ontem, um senhor de 76 anos de idade, com a vida pública de mais de 50 anos, deixou claro: é Lula. Bota Lula no poder, o atalho que nós temos para voltar no poder de forma democrática. Então, vamos eleger Lula, formar uma grande base de apoio entre arrependidos, perseguidos, tudo, os idos que não querem estar do outro lado. Despolitizados, pessoal que não entende o que está em jogo, mas que está vendo a sua vida ser prejudicada. Pois é. Então, o Carlos Krebs, que é da nossa equipe aqui do programa Expresso da Manhã, está falando aqui: olha, não é só compor para ganhar, é compor para poder governar. Então, não ser derrubado, né, Wellington? O que adiantou a Dilma ganhar a eleição? Foi derrubada. Ué. Exatamente. Então não venham com esse papo furado agora, de que a floresta amazônica vai acabar, que os índios vão ser... Não, não vai. Não vão. Quero falar sobre isso também, Wellington. Quero falar, sabe... Você concluiu a sua fala? Por enquanto, sim. Vamos lá chamar o professor... Só um minuto. Eu quero falar só rapidamente sobre essa questão da Cátia Abreu, que é o seguinte... quando ela era... Eu ainda comentei isso com ela. A entrevista não é chapa branca. Eu falei na entrevista. A senhora foi uma vocal líder da oposição contra o governo Lula, depois foi ministra da Dilma, até com uma ligação pessoal, que todo mundo viu que ela realmente se envolveu pessoalmente na defesa da Dilma, e hoje é uma vocal oposicionista desse governo de usurpação que está desmontando o Brasil. Isso é política. Política, as pessoas evoluem de acordo com a composição, tem arranjo local, tudo isso. Mas eu digo o seguinte... A Cátia Abreu, muita gente queimou a língua com a senadora Cátia Abreu.
a gente criticava ela muito naquela época do governo Lula, e eu vou dizer, não tem pessoa que se empenhou mais pela defesa do mandato da presidente Dilma, pode ter igual, mas mais do que a senadora Cátia Abreu, não. E foi revelado depois, aquele fatiamento da votação do golpe, do impeachment, que possibilitou que a Dilma que tivesse impeachment, mas que a Dilma não fosse punida, e com isso ela mantivesse os direitos políticos, vai poder disputar, aparentemente, o Senado de Minas Gerais. A articuladora foi a senadora Cátia Abreu, junto com o presidente do Senado, senador... Oh, meu Deus. Roberto Requião. Não, de Alagoas. Renan Calheiros. Renan Calheiros articulou. Então, tem muita gente aí batendo em Renan Calheiros. Ele está com um discurso alinhado com o nosso, falando contra o desmonte, falando que precisa da reconstrução, contra a meganhagem, entendeu? Contra o Eduardo Cunha está mandando no governo. E o pessoal, eles estão estendendo a mão. E tem gente aí que, como você disse, que vive no mundo da lua e parece que não vê que o Brasil está sob ataque. Essas pessoas. Foi o senador Renan Calheiros, junto com Cátia Abreu, quem articulou a manutenção dos direitos políticos da Dilma. E com isso, já lá de saída, desmoralizaram um golpe. Acabou aquela história de impeachment. Porque, que crime é esse que não tem punição? Então, os dois, embora tivessem, evidentemente, eles não podem remar contra uma maré, uma avalanche. Eles viram, então, assim, a senadora Cátia Abreu votou contra, o senador... meu Deus, o senador... Estou bloqueado mentalmente. O senador Renan Calheiros votou a favor, mas logo, porque ele achou que aquilo era o preço a pagar, embora ele visse o desgaste que ia ver, era o preço a pagar para ver uma pacificação naquele momento, que o Brasil parecia que ia implodir. Logo ele viu que não foi, porque continuou, né, pior ainda, tudo piorou, e logo, já nos dias seguintes, ele desembarcou. Então, são apoios que nós precisamos para ganhar, e não só para ganhar, para depois não ser derrubado. O que adiantou a Dilma ganhar em 2014? Ela não governou em 2015, porque o Eduardo Cunha bloqueou, em 2016 caiu. Então é isso, vamos acordar, gente. E, ademais, a presidente Dilma já falou várias vezes que a senadora Cátia Abreu evoluiu muito no entendimento dela sobre meio ambiente. Ela se sensibilizou, ela estava no governo, tanto que você vê, não houve polêmica ambiental com ela enquanto ela estava no governo. Então, é evidente que esses grupos são pautas importantes, o meio ambiente, são pauta importante, a questão dos quilombolas, dos indígenas, é evidente que isso é importante. Mas é por isso mesmo que a gente precisa de um governo popular lá. Olha o que acontece agora. A gente com um governo de direita, um governo de direita BBB, junto com o Congresso BBB, eles estão tratorando. Acabou quilombola e índio, está tendo massacre, matando sem terra no campo, como nunca a gente vê. Desde os anos 80 não tinha tanta morte no campo. A única maneira de contrabalançar a bancada BBB é tendo no executivo alguém popular comprometido com isso. E o jeito de ganhar, Wellington, e de continuar lá governando é compondo com quem está disposto a negociar. Então, eu louvo todas as pessoas que estão se juntando. Tem que parar com essa coisa de, mas lá ontem você... Não. Agora é a guerra de sobrevivência nacional. Todo mundo que se juntar com a gente contra o entreguismo é bem-vindo. Ponto. É isso aí, Rômulo. Eu concordo com você. E digo mais uma coisa, para concluir por esse instante aqui, esse papo que certamente vai voltar depois, quando a Niobes chegar e tal. Inimigo de inimigo nosso é nosso aliado. E, na dúvida, veja o que é que a Globo está querendo. Aí você vai para o caminho do outro lado, certo? Se a Globo disser que é bom, é só bom para ela, é ruim para o Brasil. Se ela disser que é ruim apenas para ela e é bom para o Brasil. Então, esse é o critério segundo Brizola. Vamos lá, Rômulus. Wellington, já estamos na linha com o nosso novo, muito orgulho de dizer que é o nosso agora comentarista fixo, meu Deus, hoje está difícil, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, embaixador. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Embaixador, a gente conversava ontem definindo a pauta, e a gente está sempre aberto a sugestões dos próprios comentaristas. Eu perguntei sobre o que o embaixador queria comentar hoje, e ele pensou em falar do programa nuclear brasileiro. Ele viu publicações na imprensa que ele achou incompletas e da perspectiva do ataque que esse programa nuclear vem sofrendo, não é, embaixador? É verdade. Eu vi o artigo, aliás, muito interessante, publicado pelo cientista físico importante, Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, e sobre a questão da prisão e da condenação do almirante Otto, que eu também conheço,
que é há 43 anos de prisão de uma forma absolutamente absurda. Mas eu acho que o artigo é muito interessante, mas talvez existam algumas informações suplementares que seria útil considerar. Primeiro, que o Brasil ele é o quinto, talvez pudesse vir a ser o terceiro país do mundo em reservas de minério de urânio. Quinto, hoje. Não é? E são poucos os países do mundo que detêm reservas de urânio. E o Brasil é o quinto do mundo. Em segundo lugar, o Brasil é um dos poucos países que detém a tecnologia do ciclo completo de enriquecimento do urânio. A tecnologia industrial, que é capaz de enriquecer o urânio, não é apenas um conhecimento teórico, que isso qualquer pessoa pode ter, como é o modo de enriquecer o urânio, mas a capacidade física de enriquecer o urânio. É também um dos poucos países do mundo que controla essa tecnologia. E, em terceiro lugar, porque o país é um grande consumidor de energia que deveria consumir níveis muito mais elevados de energia em geral. Né? Tendo em vista o nosso subdesenvolvimento, o nosso consumo per capita de energia é baixo. Né? Muito bem. Essa combinação desses três fatores pode fazer o Brasil, primeiro, um grande consumidor de energia nuclear, de origem nuclear, né, termonuclear, assim como um grande exportador de urânio enriquecido. Porque hoje em dia se considera que o ataque, digamos, a solução dos problemas decorrentes do aquecimento atmosférico, né? Aquecimento climático, né? Ele não poderá vir somente do uso de tecnologias alternativas, como energia solar e energia eólica, por causa das suas características. Então, a energia nuclear seria extremamente importante para muitos países no mundo que não detêm nem de fontes eólicas, né? Nem de fontes solares. Né? Exatamente. Embaixador? Isso é um comentário geral que coloca em perspectiva. Então, nós temos a capacidade de produzir urânio enriquecido, não é? E temos, portanto, a possibilidade não só de utilizar o urânio enriquecido, como de exportá-lo. Não é? E isso, naturalmente, não interessa aos grandes países produtores de urânio, que são muito poucos, né? De urânio enriquecido. Embaixador Wellington Calazans tem uma pergunta. Por favor. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro. Um prazer tê-lo aqui no programa. Um amigo comum que tínhamos até bem pouco tempo, o cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, falava sobre os riscos de um país que não controla, que não domina a energia e o petróleo quando tem essa possibilidade. E o senhor está falando sobre energia nuclear, que teve aí como personificação o almirante Otton, que foi perseguido, massacrado por uma justiça que o brasileiro sabe que não é tão justa assim. Como reagirmos, embaixador, a essa situação? Não ouvi a parte final do que o Wellington disse. Pode repetir, Wellington? Eu repito, então. Pode. O Wellington comentou da questão da perseguição ao almirante Otton, que é o símbolo, praticamente a encarnação do programa nuclear brasileiro, e que foi massacrado por um lawfare, né, pela perseguição judicial, com a pena que até pouco tempo era a maior da Lava Jato, uma prisão perpétua. Ele já é uma pessoa que já está na sua senioridade, foi condenado a 43 anos. Então, o Wellington quer saber como reagir nesse caso, quando o brasileiro já não confia mais na justiça e a gente vê que tem interesses estrangeiros atacando, que se valem do nosso aparelho, do nosso sistema de justiça, para atacar interesses estratégicos do Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que cada um pode reagir do seu modo. Quer dizer, os parlamentares denunciaram e devem continuar denunciando no Congresso essa prisão absurda
que aliás agora o Almirante, depois de 2 anos de prisão, quer dizer, mesmo que ele vinha a ser absolvido no futuro, ele cumpriu 2 anos de prisão. E o programa da eletronuclear foi prejudicado. A imagem do Brasil foi prejudicada, o programa foi prejudicado, porque esse é um dos objetivos da Lava Jato, é atacar as empresas importantes brasileiras, tanto estatais como privadas. Daí o ataque permanente, todos os dias, à Petrobras. Né? Todos os dias, desde o início. Né? Então, digamos, e também é um ataque permanente ao Estado brasileiro, para provar que o Estado é que é a fonte de corrupção no Brasil. Né? Então, cada um pode reagir na sua esfera, como estão reagindo aí através desse programa, né? O Wellington e vocês estão reagindo, quer dizer, e assim, certos jornalistas e toda a imprensa alternativa, e as pessoas precisam se conscientizar melhor do que está em jogo. Né? E é isso que, em parte, o que está em jogo é o enfraquecimento e a destruição das empresas brasileiras. Hoje em dia, por exemplo, no programa de privatização da Eletrobras, de que faz parte a eletronuclear não está incluída porque a Constituição não permite. Vocês gostariam de privatizar a empresa? A empresa tem segredos tecnológicos de extraordinária importância. Extraordinária importância. São as máquinas de enriquecimento de urânio, as ultracentrifugadoras, mais aperfeiçoadas do mundo. Sim. Sem nenhum exagero, isso é um fato. Né? Então, eles poderiam privatizar essa empresa, ter acesso a essa tecnologia e explorá-la. Né? Sim. Embaixador, antes... Então, isso é extremamente importante, porque nós estamos numa situação em que é um ataque ao Estado, que é para privatizar tudo, desde as universidades, ao ensino, a energia de todo tipo, né? A destruição da Petrobras, né? E assim por diante. Né? E, ao mesmo tempo, um ataque, como se poderia dizer, um ataque ao próprio Brasil. Né? Embaixador, antes da gente passar para o outro tema que o senhor sugeriu, que também é de extrema relevância, eu queria fazer só um breve comentário sobre o que o senhor acaba de dizer, que é o seguinte: a questão do urânio não é só independência, né, e respeito, dissuasão em relação a potenciais forças estrangeiras. É também uma questão econômica. Como o embaixador falou, o Brasil combina algo que é raro no mundo. Ele tem enormes reservas e o domínio do ciclo. A exportação de combustível nuclear é um negócio bilionário. Por exemplo, a França, que é um país que não tem nenhuma reserva, ela coloca suas forças militares lá no Sahel, na África, na Namíbia e outros Níger e outros países, para garantir que a sua estatal, que se chama Areva, que faz a mineração desses minérios, possa fazer, porque é um negócio bilionário do qual a Areva, que é a sociedade francesa, sobrevive. Tem muita receita com a exportação do combustível para países que não dominam o enriquecimento, mas que têm centrais nucleares. Então, é um negócio, além disso, eles querem privar o Brasil de entrar nesse seleto clube, porque o Brasil junta a reserva e a tecnologia. Então, tem esse ataque também. Pois é. Como embaixador... Sem dúvida. A questão não tem aspectos militares, do ponto de vista atual, que, como disse o ministro Rezende, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, suas instalações nucleares estão sujeitas a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, né? E, portanto, não é essa a questão. Né? A questão, na realidade, ela é econômica, né? Porque é uma questão da possibilidade do Brasil ser, e não só porque o Brasil também vai necessitar de energia nuclear. Porque, apesar do nossa matriz energética ser pura, o grande uso de energia hidrelétrica, né? Nós estamos vendo hoje em dia com a situação dos reservatórios no Brasil. Então é muito importante ter uma fonte de energia que ela tenha, que ela seja permanente e ao mesmo tempo estável. E a única fonte de energia que é estável e permanente é a energia nuclear. A própria energia hidrelétrica depende do ciclo das chuvas, né?
uma série de argumentos que dificultam muito o aumento da oferta de energia elétrica de fonte hidrelétrica, né? E estimulam o uso da fonte termoelétrica com petróleo, né? Que é extremamente poluente. Exato. Enfim, é uma questão que envolve a questão das exportações, envolve a questão da estabilidade do sistema energético brasileiro, né? E envolve a possibilidade de exportação de urânio enriquecido. Exatamente, embaixador. E como o senhor dizia, não só a segurança energética, como até a questão ambiental. Há pessoas, né, ambientalistas extremados que acham que é um tabu, eles falam não radicalmente, peremptoriamente, à energia nuclear. Basta a gente ver o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha, o Partido Verde, para fazer uma coalizão com a Merkel, alguns anos atrás, exigiu a saída da energia nuclear. A Alemanha aliás, que ajudou o Brasil a desenvolver a tecnologia nuclear com o acordo lá do governo Geisel, elas colocaram um tempo, né, 10 anos, para banir a energia nuclear. Resultado, estão construindo várias usinas a carvão, que são as mais poluentes possíveis. Inclusive, a fumaça do carvão, que provoca chuva ácida, está passando para todos os países vizinhos. O ar em Paris, hoje, é um dos piores do mundo, não como a China, mas assim, na União Europeia, é um dos piores, em parte, graças à fumaça do carvão queimado na Alemanha. Então, é muito importante isso. E só para fechar, embaixador, só lembrando, o senhor falava do Almirante Otton, por pouco, a Lei Cancellier, que é a lei do abuso de autoridade, não se chama Lei Almirante Otton, porque ele também, vendo a injustiça, também cogitou tirar a própria vida na prisão. Então, a gente tem que ver que esse ataque ao Brasil também está tentando destruir o homem que é a encarnação do nosso programa. Claro, sem dúvida. E com isso, embaixador, eu queria pedir que o senhor passasse para o outro tema que o senhor selecionou, que era aquela pesquisa que saiu ontem no Datafolha, falando da maior rejeição, né, um nível histórico, um recorde histórico, da rejeição do parlamento brasileiro, do legislativo, diante da população. E o senhor achou que é um tema importante na perspectiva interna para a gente discutir aqui hoje? É importante porque faz parte desse processo político atual, né? Que é um processo que, digamos, por um lado, procura demonstrar que a causa de toda a corrupção do Brasil está no Estado. Então é preciso reduzir o Estado, reduzir o número de funcionários e, portanto, reduzir a fiscalização de qualquer atividade econômica, né? Reduzir toda a possibilidade de correção das desigualdades, porque sem a ação do Estado não haverá essa correção de desigualdade. Ninguém pode imaginar que vai ser a empresa privada que vai resolver todos os problemas das desigualdades sociais, né? Isso é impossível, pela própria natureza da desigualdade. Então, ontem, na Folha de São Paulo, saíram duas notícias muito interessantes. Uma primeira, que é a rejeição da população aos políticos, ao Congresso especificamente, né? E que 60% da população considera o Congresso como péssimo, né? Ao mesmo tempo, significa também que nós consideramos o Congresso péssimo do ponto de vista da corrupção, mas não considera, o jornal não considera que o Congresso seja péssimo porque ele aprovou o congelamento dos gastos públicos, ele aprovou a reforma da legislação trabalhista, ele está para aprovar a reforma da Previdência, que são todas medidas contra a população. Mas, paradoxalmente, a população condena esse Congresso, mas deveria condenar o Congresso também pelo fato de estar aprovando essa legislação. Isso não é a pergunta que está na pesquisa, né? E o próprio jornal e os próprios meios de comunicação em geral louvam a aprovação dessas medidas. E acham que é de extrema importância. Então é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que se estimula a população a considerar o Congresso como corrupto e as instituições políticas brasileiras como corrupto, para abrir caminho à ação dos chamados, digamos, pessoas de fora da política, que é um absurdo, né? Como Bolsonaro e como que seriam fora da política, ou como João Dória, né? Contra os políticos chamados políticos tradicionais.
Então, dirigem esse ataque, não fazem pesquisas de uma forma que revelem o que está realmente ocorrendo, né? Que é um Congresso altamente corrupto, não por causa de lava-jato de delações, porque nada disso foi comprovado, né? Ele é altamente corrupto porque está sendo comprado pelo Executivo para executar, para aprovar essa legislação que favorece a minoria da população brasileira. E não favorece a maioria, quer dizer, a maioria da população brasileira rejeita o governo Temer, né? Em parte por causa dessas medidas que o Congresso aprova, né? Então é algo de um paradoxo, mas que está dentro desse programa, que é destruir o Estado brasileiro e destruir o sistema político brasileiro. Então, veja, assim como o Almirante Otton passou 2 anos na cadeia, outras pessoas também estão há 2, 3, 4 anos na cadeia, né? Sem nenhuma prova, condenados a dezenas de anos, como é o caso de José Dirceu, né? Sem que haja nenhuma prova, apenas com base em supostas delações que são extraídas à força no sentido por coação, né? Porque as pessoas são presas e permanecem anos na prisão até dizerem a palavra mágica, que é Lula. Tem que acusar o Lula para poder obter uma redução de pena, né? Então é uma coisa muito, muito grave. Ao mesmo tempo, ontem na própria Folha também, sai uma pesquisa em que mostra que na cidade de São Paulo os níveis de expectativa de vida entre as regiões mais ricas, distritos mais ricos e os mais pobres chega a ser de 20 vezes, né? As crianças morrem 20 vezes mais até 5 anos de idade nos distritos mais pobres, na periferia, do que nos distritos mais ricos. E a mesma coisa quanto ao acesso à água, naturalmente, tudo é causa disso, né? A causa dessa morte prematura de crianças é o acesso à água, a comida, a alimentação e assim por diante, né? Então, uma desigualdade gigantesca. E a mídia e o sistema político do Congresso estão legislando no sentido de que vai aumentar essa desigualdade com essas reformas, a reforma do CLT, da Previdência, a redução dos gastos públicos, dos investimentos do Estado, obviamente, né? Então é algo extraordinário, né, que estamos vivendo no Brasil, né? É uma destruição, uma tentativa de destruição do Estado, das instituições e da política externa, né? E, enfim, de todo o programa de desenvolvimento que deveríamos ter, né? Exatamente. Embaixador, o nosso tempo estourou, mas para concluir a nossa conversa, eu queria fazer só um breve comentário sobre o que o senhor acaba de dizer, essa importante observação, que é o seguinte: o senhor, de maneira irônica, falou que é um paradoxo, e traduzindo para quem não é um paradoxo apenas aparente, porque é justamente pela demolição da imagem do Congresso que se consegue colocar a faca no pescoço dos parlamentares para conseguir aprovar o que o capital quer, o que a finança internacional quer. Então, uma coisa são duas faces da mesma moeda. Enfraquecer o legislativo para ele ter de ficar de joelhos e ter que aprovar com a faca no pescoço toda essa agenda contra a população. Então, eles usam a bandeira da corrupção para acabar com o poder do legislativo, acabar com a sua independência e, com isso, conseguir empurrar as pautas que são de interesse do capital, que são representados pela grande mídia. Não é verdade, embaixador? É verdade. Sou perfeitamente de acordo com a sua análise. Perfeitamente de acordo. Ela é precisa. E só para fechar mesmo a nossa conversa, que o senhor falava da questão de São Paulo, e essa diferença que tende a aumentar com o desmonte do Estado, isso em São Paulo, que é um grande centro, em que mal ou bem as pessoas têm maior acesso à infraestrutura e à saúde. Imaginemos, Brasil afora, os efeitos do que eles planejam fazer. Isso realmente, a luta é de sobrevivência nacional. A gente precisa... Ou a gente retoma o Estado agora, ou realmente vai passar décadas e décadas de absoluta miséria e absoluto aviltamento da soberania brasileira. É verdade.
Temos que lutar com todas as forças para que se realizem eleições em 2018, né? E para que o presidente Lula seja candidato. O que é também objeto de uma notícia de ontem, que são as declarações do ministro Gilmar Mendes contra a prisão em segunda instância, por decisão de segunda instância, que é muito importante porque ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E são coisas extraordinárias o que pode acontecer no Brasil por decisões de juízes isolados de primeira instância, pessoas absolutamente fanatizadas, né, hoje em dia, né? E por tribunais que, às vezes, turmas de 2, 3 desembargadores podem decidir o destino do sistema político. É algo extraordinário, né? Mas que está ocorrendo. Vamos lutar pelas eleições e pela vitória do presidente Lula em 2018. Porque se não tivermos esta vitória em 2018, como você disse, teremos décadas de aprofundamento das diferenças sociais que estão se acentuando, né? Já são gravíssimas e que se acentuam, e com difícil perspectiva de revisão e de grande instabilidade. Viu? Exatamente. Embaixador, a gente agradece enormemente a sua participação, mais uma aula que o senhor deu aqui, e a gente aguarda o senhor novamente na quinta-feira que vem com uma nova análise dessa para brindar o nosso público com uma reflexão tão importante logo pela manhã. Muito prazer em colaborar com vocês, procurando fazer aquilo que o professor, querido amigo, saudoso Luiz Bonet, disse: o que podemos fazer? Ele fez, escrevendo mais de uma dezena de livros importantíssimos sobre o Brasil e sobre o mundo, e eu dou aqui uma pequena contribuição através dessa participação nesse programa de vocês, que é de grande importância. Valeu? Muito obrigado pela oportunidade. Até quinta-feira. Nós que agradecemos. Até lá, embaixador. Até logo. Até lá. Um abraço. Abraço. Ô, Rômulus, muito obrigado aí. Eu deixei você conduzir até por uma questão técnica. O meu retorno não estava muito bom para ele, então eu preferi não perder um único segundo, né? Porque não é todo dia que temos Samuel Pinheiro Guimarães como comentarista. E essa honra, ela assim, estimula demais. É por isso as pessoas perguntavam como é que vocês aguentam, não é? Porque apresentamos ontem programa pela manhã, um à tarde e outro à noite, não é? Como é que vocês aguentam? Nós aguentamos assim, ouvindo uma voz como a de Samuel Pinheiro Guimarães, um senhor que já prestou relevantes serviços ao Brasil, mas que está aí lutando para que nós possamos consolidar a nossa democracia, resgatar o Estado social, a soberania nacional, porque essa destruição que está aí, ela sofrerá a revogação. Você não tenha dúvida. Referendo revogatório, né, Wellington? O referendo revogatório montado na bandeira do referendo revogatório. Exatamente. Lula com a bandeira do referendo revogatório para a reconstrução nacional. E é uma honra também ter aqui no programa, no mesmo dia, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Niobe Cunha, nossa comentarista de política, que chega agora. Bom dia, Niobe Cunha! A mulher Niobe. Expresso da Manhã, bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Saravá para todo mundo. Pois é, saravá, Niobe. É ótimo ter você aqui, essa voz inteligente, essa voz que traz o debate de uma maneira mais próxima da realidade do mundo como ele é, não é? Você traz agora o assunto Brasil para dentro, a rotina das pessoas para dentro do debate, depois de termos ouvido essa amplitude internacional e, claro, diretamente, que afetam, aliás, diretamente o Brasil, com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, mas agora temos você falar especificamente sobre a realidade do Brasil. Você que vive essa realidade, está aí no dia a dia e com sua capacidade de observação, você que é uma jornalista com muita sensibilidade no texto, é muito bom ter você aqui para poder comentar um pouco. O que é que você nos traz aí, ô Dona Niobe?
Então, Wellington, primeiro eu super agradeço esse preâmbulo maravilhoso, me sinto honrada de ser vizinha da fala do embaixador, que tem tanta propriedade na sua fala, né? Eu queria hoje propor uma brincadeira diferente, assim, uma brincadeira de ligue os pontos, né? Que é aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequeno, né? Que a gente vai ligando as coisas e no fim aquilo vai gerar um desenho. A gente veio de uma semana, da semana passada, bastante intensa de acontecimentos, né, Wellington? Sim. Teve o Tacla Duran, teve o Marcelo Miller na CPMI, teve, pesquisa de Lula, dando Lula lá isolado, lá em cima, TRF4, acelerando o processo contra Lula, enfim, a gente teve coisas muito fortes acontecendo, né? Exatamente. E seria. Quando eu estava escolhendo a pauta, eu falei, gente, tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta coisa para a gente debater, tentar entender. Mas aí os acontecimentos que pareciam menores começaram a tomar corpo, né? E é um assunto que eu já até trouxe aqui, que é a questão da educação. Ontem saiu no jornal uma notícia bastante importante que estourou antes da história da coercitiva em Minas Gerais, que foi a vinculação da discussão de gênero a ensino religioso pela Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? A Base Nacional Comum Curricular é um estatuto do que a gente vai aprender daqui para frente nas escolas públicas e privadas, né, da educação básica. E eles vetaram, enfim, várias coisas e colocaram a discussão de gênero como uma discussão de tema religioso. E isso é uma coisa tão retrógrado que eu não sei nem o que comentar. Por que eu falei de ligar os pontinhos? Diante de tanta coisa grande, né? Diante de uma denúncia tão grave como a do Tacla Duran, diante do vacilo do Marcelo Miller diante do deputado Paulo Pimenta, que demonstrou total fragilidade na sua argumentação, diante do ministro Gibran acelerando o processo contra Lula, que antes ele demorava 300 dias, né, para ele dar um laudo, para ele descrever, né, uma ação. Foi em 100 dias, miraculosamente, né, acelerou-se esse processo. Por que essa coisa da base curricular, a discussão de gênero, por que isso incomoda? Isso incomoda porque é aí que eles estão querendo transformar a sociedade num robô sob o comando deles. Não é à toa que a Universidade Federal de Santa Catarina foi aviltada com a condução coercitiva do reitor Cancelier e culminou na sua morte trágica. Não é à toa que teve essa invasão na Universidade Federal de Minas. Então eu proponho para a gente ligar os pontinhos. O que quer dizer esse ataque à educação, mais objetivamente, né? Vamos pensar junto aqui todo mundo. O que as pessoas acham que isso quer dizer? Por que educação, né? E é uma discussão que a gente já vinha trazendo, que era a cultura, que é onde as pessoas precisam de liberdade para criar e para se manifestar, e a educação, que é onde a gente tem as referências, onde a gente tem os dados, onde a gente busca reflexão, onde a gente aprende a pensar. Não à toa essas frentes estão sendo gravemente atacadas, né? O que aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais não é só um ataque à universidade. A universidade é um centro de excelência, né? É um centro de discussão, de base de discussão, e ali tem uma coisa que
talvez tenha escapado assim da gente, que é onde estava sendo criada o Museu da Anistia. Exatamente. Né? Exatamente aí, Niobe. E, ironicamente, chamaram essa operação, ironicamente não, violentamente, cuspindo na nossa cara, chamaram essa operação de Esperança Equilibrista, que é a música do João Bosco e do Almir Blanc. Ai, meu Deus, Almir não sei Blanc. o nome. Almir Blanc. Almir Blanc. Aldir Blanc. Aldir, perdão, Aldir. O Bêbado e Equilibrista, que é uma música que foi tema, inclusive, da anistia. Exatamente. Né? Da anistia de vários presos políticos, inclusive quando é citado o Herzog, o caso do Vladimir Herzog, essa música é sempre lembrada. E eles tiveram eu não sei nem o termo que usar, eu não quero ser... Audácia, vamos usar esse termo. Mas foi nojento, é nojento usar essa música, a Esperança Equilibrista, como tema de uma invasão a um centro de excelência, né? Ali tem formação, tem vários intelectuais ali naquele centro. Realmente muito grave. O Niobe, a Adonise Meirelles está sugerindo a palavra desfaçatez. Eu até concordo com você, é melhor do que audácia. Desfaçatez. Porque é isso que aconteceu, é uma desfaçatez, a gente tem que lembrar também que isso está sob o comando da Polícia Federal, cujo o novo diretor-geral, o Fernando Segovia, né, foi indicado pelo ilustríssimo José Sarney e pelo senhor Temer, né? Que são pessoas que indicaram um novo diretor da Polícia Federal. Exatamente. Então, assim, essa disfarçatez, o grave dela é que ela realmente virou uma disfarçatez. Ela não disfarça mais, ela não tangencia mais. Está muito claro os objetivos e o que vem daí para frente. E aí, volto lá para o começo da minha conversa, que eu chamei de ligando os pontinhos. Vamos ligar os pontinhos? Vamos nessa. O que quer dizer ataque à cultura? O que quer dizer o ataque às bases nacionais, ao petróleo? O que quer dizer tudo isso? Por que tudo isso? Não é uma coincidência. Não é só uma questão política, né, política local, partidária. É uma questão mais grave mesmo, que é o grande tema desse programa, que é a soberania nacional. Assim, a gente está sob um ataque grave e estão querendo interferir na educação, na formação de um pensamento crítico em relação a isso. E acho que a importância desse programa agora, daqui para frente, cada vez mais, é fortalecer, é discutir, é trazer essas pautas, trazer gente para nos orientar, para nos ajudar a pensar como é que a gente vai se organizar para se posicionar contra isso. Porque, assim, é inaceitável, e eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui devem concordar com isso. Com eu chamei isso, inclusive, de PAG, PAG, que é uma alusão ao PAC, né, que é o Programa de Aceleração. Eu chamei de PAG, que é o Programa de Aceleração ao Golpe. Assim, o ministro Gibran acelerando o voto de condenação ao Lula. A gente sabe... outro dia eu li uma análise bem interessante que diz que mesmo com essa aceleração, dificilmente eles conseguem fechar a questão até agosto, quando o Lula já pode se inscrever como candidato. Mas é importante entender o porquê que está acontecendo. Por que de repente a justiça acelera? Por que de repente as escolas estão sendo invadidas? Por que de repente... Ontem, inclusive, teve um debate Niobe, sobre isso. Oi. Niobe, antes de você falar do debate de ontem, e pegando essa sua deixa da PAG,
programa de aceleração do golpe, que eu gostei Genial, muito. genial trocadilho, adorei. É isso. Então, vou usar, viu, Niobe? Já era, direitos Olá, autorais. é nosso, né? É isso. Então, é o Domínio seguinte, público. eu sempre tenho feito uma alusão nos meus textos ao ladrão de galinha, comparando com essa turma do golpe aí. O ladrão de galinha, como é que ele faz? Ele rouba normalmente de madrugada, quando as galinhas estão dormindo, e o dono do galinheiro também. Mas ele tem que roubar rápido, porque ou o dono acorda, ou as galinhas fazem barulho e acordam todo mundo. Esse PAG, Programa de Aceleração do Golpe, que você citou aí com muita propriedade, é exatamente isso. A tática que eles estavam usando de assalto do Brasil é tática de ladrão de galinha. Eles não têm nada a oferecer ao povo. E o povo começou a se ver desempregado, com fome. Esse discurso, esse papo furado de que os desempregados foram produtos de Dilma já não cola mais. O povo está vendo que isso é mentira. A economia, o pibinho de Temer não sobe, não é? Pibinho broxado. Pibinho broxado. Pibinho broxado. E também não colou, desculpa te interromper, também não colou aquela história de que a gente que elegeu o Temer, que o Temer era vice da Dilma, que o programa, a gente que é o culpado por ter eleito o Temer. Não colou também, não. Eles tentaram muito, mas não colou, não. Pois é, então o ladrão de galinha não tem o que oferecer. Ele tem que correr. E não vai dar. Não vai dar para eles. Eles já perderam. Eu falei ontem no segundo Cafeína, que foi mais tarde, inclusive ontem. Uhum. Eu falei ontem, Niobe, repito aqui para o nosso público de hoje, pedindo um pouco de licença a você aí, para você concluir seu raciocínio. Opa, é nós. É nóis. É nóis, é isso. Ô Niobe, é o seguinte, eles estão nas cordas. Isso tudo aí, todas essas ações, são ações de quem está em desespero. Tacla Duran detonou a Lava Jato. A FIFA detonou a Rede Globo, que é a fábrica de mentiras. Sem a máquina de propaganda mentirosa, que é a Globo, e sem a farsa do combate à corrupção, que foi o que sustentou todo esse processo de desmonte, qual o recurso? A Polícia Federal invadiu a universidade? Aí, meu irmão, é comunidade internacional matando esses caras. Entendeu? Então não tem mais jeito. Olha, eles perderam. E se eles engrossarem, vão perder pior, eles vão ser humilhados, porque aí a gente vai acelerar o nosso programa de aceleração vai ser o PALP, Programa de Aceleração do Lesa Pátria, certo? Porque a gente vai julgar, certo? Esses caras aí são criminosos. Sérgio Moro cometeu crime lesa pátria quando vazou áudio de uma presidenta da República com um ex-presidente da República. Ponto final. Ele vai... É inominável, né? Ele vai ter... Olha, não adianta hoje dizer que não foi, que ele agiu correto, que os fins justificam os meios. Fins justificam o meio é um cacete. Não se muda a regra de jogo com a bola em andamento. Entendeu? Não adianta. E como você bem falou... É golpe. É golpe, vai ter que pagar pelo crime lesa pátria que cometeu. Não adianta. E esse bandido, chamado Sérgio Moro, está no Rio de Janeiro, o primeiro estado destruído pela Lava Jato, com o desmonte da Petrobras, da indústria de petróleo e gás e da indústria pesada de engenharia civil. O bandido, Sérgio Moro, está no Rio. Eu quero ver como é que o Carioca vai receber Sérgio Moro hoje. Eu quero ver como é que o Carioca vai receber Sérgio Moro hoje. Niobe. Então, para mim, assim, isso está tão claro, e eu queria linkar toda essa história que eu estava falando exatamente com esse debate sobre Cátia Abreu, se a Cátia Abreu exterminou, foi a favor ou contra o Belo Monte. Gente, tudo é importante, acho o Belo Monte importante, acho importante a questão indígena, importantíssima para nós, para a nossa identidade cultural, para nosso respeito mesmo, a preservação dos quilombolas, dos índios. Agora, a gente não pode ignorar o tamanho de uma Cátia Abreu encarando aquele congresso, levantando o dedo, colocando o dedo no nariz de senhores barbados, de senhores grisalhos, colocando a bola no lugar dela no jogo, né? Não jogando bola para o mato, que é jogo de campeonato, né?
O Alckmin, outro dia, nessa semana, ele deu uma entrevista para Mariana Godoy, e que ela pergunta qual que é o grande problema do Brasil. O Alckmin fala que o grande problema do Brasil é a falta de dinheiro, porque, enfim, nos últimos 3 anos a gente perdeu 27 bi em arrecadação. O nosso candidato, esse é o candidato do Tucano pela presidência, no que a Mariana educadamente e alteradamente interrompeu e falou assim, não, desculpa, só nesse ano a gente teve uma arrecadação de 1 trilhão. E aí eu comecei a lembrar, como assim o problema do Brasil é falta de dinheiro? E aquele trilhão que a gente abriu mão ali na Petrobras? 4. Dinheiro que sobe e desce em mala? E o dinheiro que comprou a liberdade, a permanência do Temer? Como assim falta de dinheiro? E aí ele gaguejou, não, veja bem, isso é outro assunto. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. A gente está falando da mesma coisa. Exatamente. A gente está falando de gente que usurpou o poder e que tem um projeto de destruição do país. Exatamente, Niobe. Você concluiu aí com chave de ouro. Chave de ouro. Da mesma forma que o embaixador Samuel fez uma crítica cirúrgica, essa mesma imprensa que vibra com cada crime do parlamento contra o Brasil e os brasileiros é a imprensa que fala mal do parlamento para que o brasileiro não tome gosto pela política. Esses mesmos críticos de que o problema do Brasil é dinheiro não se preocupa com o destino do dinheiro que está sendo entregue pela cleptocracia que está no poder. Tá? Eu agradeço a você, Niobe, por ter participado em mais um programa. Você eleva em muito o nível do nosso debate, a sua forma serena, tranquila de colocar as coisas faz com que eu respire mais para pensar no que você fala, porque eu e Rômulo estamos pilhadaços aqui, a gente está trabalhando feito malucos. A Camila, coitada, vai entrar em desespero uma hora dessa. Eu estou até preocupado com a saúde de Camila, não para de trabalhar, não dorme, fazendo promoção disso, banner, não sei o que lá vai, e a equipe está realmente exausta, mas com muita força para lutar. Wellington, só para me despedir da Niobe, você falava da forma, a forma da Niobe não é só um bálsamo para a gente, não. A forma da Niobe é um bálsamo para todo mundo que ouve, eu recebo feedback, inclusive que ela consegue, com essa serenidade dela, ultrapassar a clivagem e chegar aos enganados pela Globo, entendeu? Então é importantíssimo pessoas com essa pegada da Niobe. Pois é, Nióbio, muito obrigado. Mulher Nióbio, como diz Rômulus. Mulher Nióbio. É isso aí. A nossa riqueza. Um grande beijo, Nióbio. Obrigado por tudo. Beijo, obrigada. E olha, gente, saravai para vocês essa semana que a gente vai encarar. Tá bom, deixa eu falar uma coisa a você aqui rapidinho. Você, se quiser fazer live durante a programação, que se quiser fazer outras coisas, pode ficar à vontade também. Vai ser um prazer ter a sua sabedoria publicada mais vezes, além do programa aqui, tá bom? Obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Eu conversei aqui com o Niobe Cunha, que é jornalista, comentarista de política do nosso programa, que vem toda quinta-feira aqui falar da política sob uma ótica muito interessante. Ela pegou uma brincadeira criança, que é ligar os pontos, para falar sobre aquilo que a gente tem procurado falar. Eu com a minha agressividade habitual, você com o juridiquês habitual, mas, claro, tem hoje traduzido bastante para as pessoas. E, Rômulus, como não ficar forte para essa luta, não é, Rômulus? Quando a gente tem pessoas tão inteligentes, um público fantástico, com opinião. Tem um rapaz aí que escreveu assim, você é um não sei o que lá, falando de, quando eu estava falando sobre Moro, falando de gente honesta. E ele escreveu honesto com O. Aí, realmente, Moro é honesto com a letra O. É um honesto com O. Com H ele não é nem aqui, nem no inferno. Se é que o inferno existe. Tá bom? Então, eu quero dizer, Rômulus, que esse trabalho é bom porque a gente traz aqui essa possibilidade de conversar com o público, essa possibilidade de conversar com pessoas inteligentes
com autoridades, como fizemos ontem, com especialistas. E isso é exatamente o que um serviço público de comunicação social deveria fazer e não faz no Brasil. Estamos assistindo impotentes ao desmonte da EBC. Temos a concessão pública de uma empresa privada como a Rede Globo sendo usada para favorecer apenas 1% da sociedade brasileira, apenas a elite financeira, sobretudo. Wellington, e como lastro, uma concessão pública, como lastro para jogatina financeira, porque os marinhos não ganham dinheiro na Globo, mas não, eles ganham dinheiro usando a Globo como garantia da especulação. Então, por isso que eles apoiam os bancos, porque eles já viraram um banco. Exatamente. E essa Globo que se alimenta de golpes, sangue, suor e lágrimas dos brasileiros, é uma concessão pública que se diz privada, mas só ganha dinheiro público. Quem sustenta o Brasil é a mentira da Globo. Hoje, quando cair a ficha de verdade desse povo, eu não quero estar na pele dos irmãos Marinho para tudo que as pessoas vão sentir contra eles. Esses caras ultrapassaram aquela linha. Eles romperam a linha de diálogo. Por isso, tem blogueiros como o Paulo Henrique Amorim, do Conversa Fiada, que ele prega unicamente a radicalização hoje. Eu tenho acompanhado, ele fala, dialogar com quem? O outro lado já rompeu. Eu concordo que já rompeu. É por isso que eu digo, temos que construir a nossa base, porque as regras são essas. E se a gente ousar fazer algo fora das regras, aí a gente não ganha mesmo, porque toda estrutura está montada para a manutenção do golpe dos golpistas. E temos que matá-los assim, com as armas que eles criaram e que não conseguem mais usar, porque não conseguem mais enganar. A Rede Globo é o câncer do Brasil. É uma empresa corrupta, que sonega impostos, que paga propina e que mentiu para o brasileiro, que enganou milhões de brasileiros, inclusive que se achavam da classe média, que hoje percebem que não são classe média. É uma classe assalariada. Mas, sobretudo, é uma emissora, é uma rede de televisão e um complexo de comunicação que promove o holocausto dos pobres no Brasil. A Rede Globo não tem sensibilidade em relação à pobreza. Ela ganha prêmios patrocinados por quem quer que seja do exterior, que ganha com o roubo do Brasil, falando sobre a pobreza no Brasil. Ou seja, a pobreza do Brasil, que é potencializada por essa política que a Globo apoia, que a Globo é Temer, é Cunha, a Globo é Moro, Lava Jato, é a destruição da Petrobras, do emprego, é a destruição da soberania nacional e do Estado Social. E a Globo ainda faz grana e prêmio com reportagens sobre a miséria do povo, essa miséria que ela ajuda a promover. Então não dá para ter pena desse povo. A gente tem que ver todo mundo como brasileiro, mas cada um tem que pagar pelo que está fazendo pelo Brasil, pelo bem e pelo mal, certo? Então, essa luta não é uma luta fácil, mas é uma luta que nós estamos ganhando, porque tudo que eles estão fazendo vai ser revogado. O referendo revogatório é isso, é provar que eles não atendem aos anseios do brasileiro. E é por isso que devemos lutar. Não se sinta derrotado. Não acredite que uma invasão de uma polícia que parece uma milícia, que é a Polícia Federal de hoje, é uma milícia federal que atende a uma cleptocracia que está no poder. O diretor da Polícia Federal foi colocado por Sarney, a pedido de Temer. Isso é autoexplicável. Isso é autoexplicativo. Não precisa falar mais nada. Um diretor colocado por Temer e Sarney numa Polícia Federal, você pode chamar de milícia federal. Temer é ladrão. O Brasil hoje tem um presidente que é ladrão. Então, não dá para respeitar ninguém que é nomeado por ele.
Por isso, já vencemos. Porque o ladrão, ele não vai ganhar uma batalha de longo prazo. É ladrão de galinha. Ele pode até roubar uma galinha, mas ele não vai roubar o galinheiro. Ele vai comer aquela galinha, quando ele voltar, a gente pega ele. Vamos pegar esses ladrões. Rômulus. Wellington, eu estava ouvindo atentamente o que você estava falando, e aí eu lembrei daquela frase que eu sempre repito aqui. A Globo é o diário oficial do golpe. E a gente vê a concretização até nesse caso. Por quê? Foi na Globo que saiu a notícia de que tinha sido caçada a liminar para poder entregar o pré-sal. Lembra disso? Depois, foi na Globo que eles responderam à entrevista que o irmão do reitor Cancellier deu aqui na segunda-feira. O reitor Cancellier se insurgiu e revelou aqui o fato gravíssimo de que estava havendo aquela transferência, aquela promoção da delegada Macarena, né, ao algoz do Cancellier, do reitor Cancellier, lá para Sergipe. E ele falou, mas como isso? Se me foi dito pelo ministro da Justiça que estava havendo uma sindicância. Quem está sob sindicância não pode ser promovido. E aí, no dia seguinte, o que faz o Diário Oficial do Golpe? Sai uma notinha lá no veículo das organizações Globo, falando que não é bem assim, a ideia é, sim, mandá-la para Sergipe, promovida, mas que está aguardando o resultado da sindicância. Mentira, não tinha sindicância nenhuma. É evidente que eles falaram isso como resposta ao absurdo que o irmão do reitor Cancellier revelou aqui no programa. Então, a Globo é o Diário Oficial do Golpe. Sempre assim, sempre será. E ontem, da mesma forma, é importante notar, Wellington, a gente conversava no Cafeína sobre essa questão da UFMG. Você sabe o que não aconteceu, Wellington? Você sabe o que não aconteceu ontem, Wellington? O Jornal Nacional não deu o espalhafato que eles esperavam. Quando aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina com o reitor Cancellier, eles fizeram aquele padrão global de cobertura lavajatesca. Ontem não saiu uma linha, para a grande frustração dos meganhos. Os meganhos queriam aparecer. E por que a Globo fez isso? A Globo parou de apoiar? Não. Porque a Globo sabe que as pessoas já se ligaram. A morte do reitor Cancellier, que é um mártir da democracia brasileira, foi o ponto de inflexão. Isso chocou todo mundo. Todo mundo se chocou com essa história. A gente não vai tolerar mais. Foi a conversa ontem em Brasília, foi isso. A Globo sabe que se comprasse essa história, fizesse isso, ela ia comprar grandes adversários em Brasília, porque isso vai da direita à esquerda, vai de ministros de tribunais superiores. O reitor Cancellier é uma pessoa respeitadíssima na comunidade jurídica. É como eu falei, é terrível falar isso, mas assim, quase que a gente vai ficar em dívida, não digo agradecido, mas em dívida perpétua pelo sacrifício do reitor Cancellier, porque foi necessário essa tragédia individual para que a coletividade acordasse e saísse do estado de choque com que ela observava o avanço da meganhagem. Então, a Globo, que é a patrona que inventou a meganhagem, ontem já deu um passo atrás e não noticiou o que aconteceu no FMG. Fala, Wellington. Um grande abraço aí para o Leonardo Artucci, do Brasil 247, que está assistindo a gente. Eu quero dizer que antes do reitor Cancellier, nós tivemos aí a morte de Dona Marisa. Olha, Dona Marisa, esposa de Lula, foi a primeira vítima da Globo e Lava Jato. Então, eu defendo a Lei Cancellier. Nós temos aqui um dia, que é a segunda-feira, que falamos sobre a importância da Lei Cancellier e trazemos sempre especialistas da área do direito e também do universo acadêmico para falar sobre o assunto. Mas Dona Marisa também não pode ser esquecida. Dona Marisa é vítima da perseguição canalha da Globo, é vítima da perseguição canalha até hoje, depois de morta, vítima da perseguição canalha deste canalha chamado Sérgio Moro. Sérgio Moro, que é criminoso, praticou crime lesa-pátria quando vazou áudio. Segundo as leis, ele não poderia fazer isso, então ele é criminoso. E é réu confesso, porque disse que não se arrepende. Criminoso, réu confesso. E mais, pratica crimes lesa-pátria seguidamente. Sérgio Moro, que está implicado diretamente nas declarações espontâneas do Tacla Duran à CPMI, porque a esposa de Moro e o seu sócio no escritório de advocacia, que é padrinho de casamento de Moro, e como ele mesmo diz na sua santa burrice,
Meu amigo pessoal é a única pessoa no mundo que teria amigo impessoal. Moro é tão burro que não sabe fazer a letra O com um copo. Os Estados Unidos não pegaram esse babaca à toa, não. Pegaram um burro. Um burro. Que chega lá e assina. Deve ser a assinatura dele, pelo menos. Isso ele deve saber. Não é? Ele não sabe falar português, não sabe falar inglês, não sabe escrever, não sabe falar, não articula o pensamento. Tem um problema pessoal muito grande. Pessoas ligadas a ele já me falaram que ele tem trauma da voz dele. Sérgio Moro tem trauma. É sério, não estou brincando. Ele evita falar hoje em dia porque ele tem trauma. E eu não sabia disso, comecei a imitar aqui. E eu vou parar de fazer isso porque eu não quero fazer bullying, mesmo ele sendo o canalha que é. Não vou mais imitar Sérgio Moro, mesmo que vocês peçam. Tá bom? Porra. Não vou. Não vou. Certo? Então, estamos falando aqui de abuso de autoridade. A Polícia Federal invadiu universidade para prisão coercitiva que é proibida nesse caso. Não houve intimação, não houve tentativa de resistência, não houve nada disso. Quem hoje aplaude prisão coercitiva pode ser vítima amanhã. Eu vou repetir, meganhas, togados não recebem votos. Temos que fortalecer a política, botando políticos melhores, porque somos culpados também pela escolha desses políticos que estão aí. É por isso que eu tenho que concordar com o Moro. Temos que escolher melhor os políticos, mas não o que ele quer que escolha, o que abafa, o que promove a meganhagem, mas aquele que combate a meganhagem e aquele que luta pela transparência. Transparência que nós não temos neste desgoverno que está aí no Brasil. Rômulus. Wellington, você fez uma lembrança importantíssima, que a primeira vítima fatal foi Dona Marisa Letícia, mas você sabe, Wellington, que ela poderia ter sido vítima até antes, porque aquele procurador Carlos Fernando teve a audácia de vir a público falar que ele queria ter feito condução coercitiva com ela também. O que o Lula sofreu, ele queria ter feito com a Dona Marisa, que era uma pessoa mais frágil e poderia ter tido aquele acidente vascular cerebral naquela data. Você imagina a tragédia que seria. O presidente Lula sendo levado e a mulher dele tendo um AVC. Então, ele queria ter feito isso. Ele se arrepende do Moro não ter autorizado isso. E o Moro não fez porque ele é bonzinho, não. O Moro fez isso porque ele sabe que mexer com mulher é o código até da máfia internacional. O Moro, como é um mafioso, conhece o código da máfia. Mexeu com mulher, todo mundo vai se juntar contra ele. Porque não se mexe com família, não se mexe com mulher. Quem é louco e faz isso é o Dallagnol e os procuradores, que ficam ameaçando parente, ameaçando filha. O Moro, eles são burros, além de tudo. Porque, sabe, isso prejudica. Mas foi por isso que o Moro não fez nada com a Cláudia Cruz Cunha. Porque ele sabia que se ele tocasse nela, não só o Cunha conhece ele de muito tempo, de antes de ele estar na mídia, lá na época do Banestado, como também ele sabe que indo para cima da esposa, todo mundo se juntaria contra ele e acabar com a farra dele. E você falava demais, Wellington, desse caso da universidade, foi algo que eu esqueci de falar ontem no Cafeína. O que a gente observa em comum entre o que aconteceu na UFSC e na UFMG? Infelizmente, eu acho que esse não vai ser o último caso de Universidade Federal. O que eles têm em comum? São casos antigos de irregularidades administrativas que não necessariamente são corrupção. Todo mundo sabe como é difícil administrar uma empresa, quanto mais uma universidade pública. Então, a verba, às vezes, vai atrás, tem aquela coisa da rubrica, liberou ou não, e eles estão criminalizando isso. Mas os dois casos eram antigos. E o que isso revela, Wellington? Me correu isso. Revela que esses órgãos estão fazendo uma devassa em todas as universidades públicas, nas contas. Fica o alerta para todos os reitores de Universidade Federal. Esse caso da UFMG é de 2009. Eles estão fazendo uma devassa para pegar qualquer confusão administrativa que eles possam espetacularizar, porque o objetivo é destruir a universidade pública, que é o último bastião, né, o mais forte de resistência ao golpe, em todas as suas dimensões. O golpe político, com a cleptocracia, o golpe econômico, com o desmonte do Estado e ultraliberalismo, o golpe geopolítico, com o fim da soberania, o golpe jurídico, com essa meganhagem safada, e o golpe cultural, com esses fascistas ascendendo, fazendo todos esses casos aí de invasão, museu, não sei o que tal, porque as faculdades de humanas, de filosofia, de antropologia, ciências sociais em geral, né, os centros do pensamento,
são o polo antagônico a esse pessoal. Então, a universidade, a intelectualidade em geral, mas a universidade pública em particular, para eles, tem que ser destruída. E não é à toa que o Banco Mundial, que é aliado do golpe, falou que tem que privatizar as universidades públicas. Esse é o plano. Eles já acabaram com o sindicato, reduzindo o orçamento à metade, estão perseguindo os movimentos sociais, criminalizando. A gente viu gente do MST presa com base na lei do terrorismo. Estão, né, massacrando os movimentos sociais, descendo a porrada quando tem manifestação. E agora, acabaram com o PT, né, a perseguição política com a Lava Jato, e agora eles querem ir para a universidade. Então, fico alerta. Eles estão fazendo devassa, procurando qualquer vírgula, qualquer erro de digitação para escandalizar. Mas eu digo de novo, eles se deram mal. Eles achavam que iam ser a estrela do Jornal Nacional com matéria de 20 minutos, mostrando homem com metralhadora e não sei o quê. Não deram uma linha no Jornal Nacional. Teve inflexão. A morte do reitor Cancelier, trágica, mas valeu para isso. A sociedade não vai mais aceitar essa meganhagem. Fala, Wellington. E sabe por que a Globo não deu? E sabe por que aquele juiz lá do TRF4, que eu nem lembro o nome, já está admitindo que o doutor Zanin apresente determinadas testemunhas, etc. Porque Juca Bala e Dário Messer mandam lembranças. E eles estão assistindo o cafezinho e todas as páginas que estão compartilhando. E eles sabem que quando Dário Messer e Juca Bala vierem à tona, e virão, Juca Bala, o Leonardo Artucho, que está assistindo aí do 247, o pessoal do Falando Verdades, o pessoal também do Botando Pilha, Dilma Resistente, etc., todas as outras páginas. Anotem esses nomes aí, vocês, tá? Juca Bala e Dário Messer. Eles representam um freio de arrumação. Já ouviu falar no freio? Quando o buzu, o ônibus que a gente chama na Bahia de buzu, está lotado, e aí para num ponto que está cheio de gente, o motorista dá aquele freio, né, bem rápido, bem radical, para todo mundo ir para frente para sobrar espaço no fundo para o pessoal daí. Então é o freio de arrumação. Juca Bala e Dário Messer são o freio de arrumação na turma da meganhagem. Porque e não são eles que vão falar, né? São pessoas muito boas, ativistas muito bons, que vão trazer aí coisas boas sobre Dário Messer e Juca Bala, em homenagem àquele, como é o nome do juiz lá do Rio de Janeiro que tira foto com armas? Bretas. Bretas. Em homenagem a Bretas. Aquele que finge que está querendo extraditar o Juca Bala, que é o preposto Dário Messer. Dário Messer, que é o doleiro da gente fina, da granfinagem, de dono de emissora, de pessoal de time de futebol, de pessoal de tribunal de justiça que constrói prédio superfaturado. Esse aí opera para a galera de terno e gravata. Então, ele finge que quer pegar o Juca Bala, mas ele sabe que não vão deixar ele trazer o Juca Bala, porque trazendo, cai a casa geral do 1%, do andar de cima. Então, ele finge para quê? Para todas as arbitrariedades dele não serem processadas, evidentemente. Ele mantém a faca no pescoço dos desembargadores, de ministros de tribunal superior, falando, olha, vou extraditar o Juca Bala. Mas é mentira, está lá preso há tempos e não sai. Ele não vai trazer o Juca Bala, porque ele sabe que se ele trouxer, acabou a história dele. Olha, e para a gente terminar o programa aqui, eu queria falar que tem algumas pessoas falando assim, Wellington, você falou que o Sérgio Moro corre risco de ser assassinado porque ele é um arquivo vivo. Eu quero deixar claro que naquela oportunidade eu informei que foi uma fonte minha, muito boa, uma fonte que nunca furou, tá? Que me falou isso. Sérgio Moro, eles não pegaram um juiz burro à toa, não. Eles não pegaram um juiz burro à toa. Certo? Wellington, é importante falar que a sua fonte é internacional, não é do Brasil, não. Ele pegou uma fonte estrangeira. Exatamente, mas nem precisava falar isso, mas tudo bem. É uma fonte estrangeira, muito boa, que não fura, tá? E Sérgio Moro corre sem risco. Por quê? Porque ele é o arquivo vivo da interferência norte-americana no Brasil. Sim. Agora, ele é burro. Ele é burro e ele acha que ele vai ser herói. Ele recebe um prêmio aqui hoje, dinheirinho aqui amanhã, mas ele corre risco.
Ele entrou no esquema que ele não controla. Tá? Exatamente assim que foi dito para mim. Ele entrou num esquema que ele não controla. Ele nem sabe que é pau mandado. Nem sabe, ele é tão burro que nem sabe que é pau mandado. Ele está se sentindo herói. Ele se sente realmente herói. Aquela vaidade dele é uma vaidade real. Ele realmente é vaidoso. Ele acha que ele é herói. Porque ele é tão burro que ele não percebe que ele é instrumento que está sendo usado. Aliás, nem ele, nem nesses outros meganheiros que estão aí, vamos chamar da República da Meganhagem de Curitiba. Rômulo, chegou o momento de... Wellington, só para encerrar, meu último comentário são coisas que, se eu deixar para falar amanhã, vai ter passado muito tempo. Primeiro, eu queria saudar o jornalista Luiz Nassif. Eu li o artigo que ele publicou ontem sobre essa questão do UFMG, também o vídeo que ele publicou, porque eu acho que ele teve uma evolução da compreensão dele. Ele, na época do julgamento do Aécio Neves no STF, fazia coro com o pessoal que queria que o STF tivesse prendido. Ele agora, pelo contrário, ele parece que reconheceu a importância do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Ele percebeu que, tirando isso, a meganhagem vai avançar para cima dos políticos. A gente vê o caso não só dos deputados do Rio, como o caso do Antony Garotinho. Prenderam ele, ele falava mal da Globo e do esquema, prenderam ele. Da última vez que prenderam, Rosinha Garotinho era sua voz para da cadeia. Dessa vez, para não dar esse mole, mesmo o juiz corrupto, eu digo aqui, o juiz é corrupto, tem até um dossiê lá, a coisa dele que o Nassif já publicou tempos atrás. Vamos ver porque esse cara é corrupto. E ele persegue o Garotinho denuncia ele lá em Campos. Prenderam ela também para não ter. Quem está sendo a voz do Garotinho? A filha dele, porque é deputada federal. Se não tivesse o foro prerrogativa de função, já teriam inventado um crime comum para um juizeco federal desses prender ela também. Então, pelo amor de Deus, ainda bem que o ministro Toffoli, que apanhou até em artigo de articulista que foi publicado lá no Nassif, professor Aldo Fornazieri, por ter pedido vistas. Ainda bem que ele pediu vistas. E eu tomara que esse negócio não seja pautado até a democracia ser retomada e até um governo popular e soberano voltar. Porque e isso me impressiona mais ainda, que essa PEC da redução, da redução extrema do foro prerrogativa esteja passando com tanta facilidade no Congresso. A gente conversou aqui com o Dr. Rubens sobre isso. A esquerda não entendeu ainda o que está em jogo, é louca, fica fazendo demagogia em rede social, falando, acabar com o foro privilegiado. Não acabar com isso, acabar com a democracia. O político é o representante da soberania popular. No momento que você coloca ele com um poder não eleito, que é o Judiciário e o Ministério Público, com a faca e o queijo na mão, para qualquer político sair da linha ser preso, inventando um crime comum, como a gente tem visto na Lava Jato, acabou a soberania popular. Então, proteger o mandato é proteger o voto. O privilégio, se tem foro privilegiado, é do voto, não é de quem está lá. Não interessa se é Bolsonaro, se é Lula, é o voto. A gente tem que proteger o voto. Deixa de ser burra, minha gente. E só para fechar mesmo, Wellington, eu queria falar uma coisa que passou despercebida ontem na entrevista da senadora Cátia Abreu com a gente. Ela revelou que a gente já está há muito tempo fazendo essa entrevista, mas ela estava viajando, estava nos Estados Unidos. E ela fala que ela foi lá a convite da Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, com várias autoridades, ministros de Supremo e todo mundo, para conversar, discutir o Brasil sobre melhores práticas, mas vendo os exemplos americanos. É evidente que a senadora Cátia Abreu, uma mulher altiva e patriota, ela foi lá, ouviu o que era bom, mas não caiu em doutrinação. Agora, quantos espíritos fracos, pessoas deslumbradas, não chegaram lá nos coquetéis, na coisa fina, como o Sérgio Moro, o Dallagnol, que foram doutrinados, e falaram assim, opa, isso aqui que é bom, a gente tem que fazer, tem que se juntar, deixar essa galera ajudar a gente lá no Brasil, e não foram doutrinados. Então, o Jorge Paulo Lehmann, por que ele não fez esse debate no Brasil? Se era um debate sobre o Brasil, com a autoridade brasileira, por que levou ele para os Estados Unidos? Porque é doutrinação. É doutrinação. Então, ficou alerta, ela revelou isso. Então, o meu cocô do dia, Wellington, vai para Jorge Paulo Lehmann, que quer, com seu dinheiro, cooptar autoridades brasileiras para o entreguismo. O meu também. O que eu passeia no banheiro que eu me sinto feliz. Esse Lehmann é o que quer deixar de vender cerveja e comprar a eletricidade do Brasil, né? Comprar, Wellington, quer pegar na mão grande. Pá, pois é. Desceu o Lehmann. Ele quer daí, né? Ele é belga ou ele é suíço? Eu nem lembro agora. Ele fez, né, a nacionalidade suíça para morar aqui, meu vizinho, em Zurique, e não pagar um imposto. Pois é. Olha, um grande abraço, Rômulo, obrigado por hoje. Obrigado
a você que ajudou esse programa a ser muito assistido. Eu recomendo que você, dentro de 2 minutos, vá à página do Facebook do Brasil 247 para assistir ao Leonardo Atush, que vai falar também sobre assuntos da atualidade lá na página dele, Brasil 247. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo direto de Estocolmo, capital da Suécia, e o Rômulo Maia falou a partir da Suíça. Amanhã, às 6 da manhã, a gente volta com mais um programa. Não, a gente volta hoje, na hora do almoço, com o professor Reginaldo Nasser, falando de Oriente Médio, às 12 horas. Exatamente. Tem cafezinho no almoço hoje, é comigo e com Rômulus, terças e quintas agora, comigo e com Rômulus durante esse mês. Tá bom? Voltamos ao meio-dia aqui no cafezinho. E nas páginas compartilham também. Muito obrigado pela companhia. E eu lembro que o programa de amanhã também terá convidados e vocês vão saber durante a programação. Abraço. Leonardo Atush, assuma a peteca aí no Brasil 247. Tchau, tchau.